Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 29 de novembro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar para os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada O Não e a Luta. E traz a seguinte passagem do Novo Testamento. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, por Mateus, parágrafo 5, versículo 37. E Emmanuel nos diz: ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. De tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, pela TV Abel, pela Rádio Abel. Que a luz, a paz, o amor de Jesus esteja conosco. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 907 a 912. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 12, da perfeição moral, e o item é paixões. Então, vamos lá. A primeira questão do nosso estudo é a questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, qual a origem das paixões? E seria mal, essa origem, nós trazermos em nós
essa coisa das paixões, né, já que está na natureza? E os nossos irmãos respondem: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, eu grifei, não é, esse detalhezinho, que o princípio que dá origem às paixões, ele foi posto no homem para o bem, né? Tanto que as paixões, elas podem, né, nos levar a grandes realizações, né? O problema realmente é o abuso, não é, que realizamos, é que causa o mal. Tudo que está na natureza, né, todo esse ambiente, né, no qual nós estamos inseridos, né, a Terra, ela é a nossa grande escola, né? Então ela faz parte, né, tudo isso faz parte da obra divina, que tem, né, por finalidade fornecer recursos para o nosso desenvolvimento, né? E para que nós possamos nos desenvolver, é necessário que nós tenhamos interesse pelas coisas. Então, por isso que nós temos essa coisa do instinto, né, dentro de nós, que nos leva a essas grandes realizações. Senão nós ficaríamos ali, estacionários e sem interesse por nada, e não iríamos progredir, né? Instintivamente é que procura, né, o homem um bem-estar, né, e o faz progredir. E, claro, também levando ao excesso dos gozos e prazeres, né? Nós somos seres imperfeitos, estamos aí na nossa caminhada, e no início, né, nós querendo aquele bem-estar e alcançando, a gente acaba se acostumando, né? E o que isso causa? Determinados vícios, nós nos habituamos a determinadas condições e só queremos aquilo, né? Então, essas paixões, elas podem acabar por nos viciar, né? O abuso realmente pode nos levar a ficarmos, né, estacionários naquele determinado ponto, e aí não progredimos. Mas, né, nós sabemos que cada efeito, cada ação que nós tomarmos vai ter um efeito, né? Então, as nossas escolhas vão, com certeza, aí, produzir os resultados, e nós acabamos aprendendo, né? Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada, né? É natural que nós, no início, né, nós tomemos esse rumo. Mas o que acontece? Nós vamos aí, através das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos acertos, aprendendo. Claro que quanto mais adiantado nós formos, menos sujeitos, né? Essas paixões, elas vão diminuindo. Essas paixões, elas estão ligadas, né, a um imediatismo, né? O vestir, né, a proteção, a conservação, a lei de conservação. Então, é muito material, né? Quanto mais adiantado nós vamos substituindo essas paixões, né, por realizações sublimes que vão trazer realmente a verdadeira felicidade ao nosso espírito. Continuando. Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? A gente já viu que a paixão é algo para o nosso benefício, mas que pode nos prejudicar. E qual é o limite, né? Como é que eu sei se eu ultrapassei esse limite ou não? E nos respondem os bons espíritos. As paixões são como um corcel, né? Aquele cavalo bonito,
né, poderoso, garboso, forte, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, imagina, você está lá no cavalo, você está ali guiando o cavalo, daqui a pouco ele cisma de dar um galope, e ele que escolhe o caminho, e você e pode te machucar, te levar para uma cerca, para um espinheiro, para um precipício, você pode cair, né? Então, você não conduz mais. Aquilo te conduz e conduz para onde? Para o perigo, uma força sem controle, né? Sem disciplina, vai te levar para onde? Para o perigo, para o abismo. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá resultado em prejuízo qualquer, para vós mesmos ou para outrem. Então, o limite é esse. Eles nos disseram, né? É quando você deixa de governar aquela paixão e quando ela resulta de um prejuízo para vós mesmos ou para outrem. Então, palavra-chave: condição, não é? Governo. Eu estou governando a paixão, estou sendo governado. Está resultando em prejuízo para mim, para terceiros? Está aí o limite. E o Kardec, ele comenta, né? As paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, aumentam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, a força da paixão seria para quê? Para produzir o bem. Mal utilizado, se volta contra ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Outra palavrinha, exageração. Outra palavrinha-chave. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Outra dica importante. Essa paixão está me aproximando da natureza animal ou do espiritual? Está me aproximando do Cristo ou está me afastando do Cristo? Que é o nosso modelo, né? Nós temos que nos balizar por ele. Está me aproximando dele ou está me afastando dele? Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Do animal ao espiritual existe o quê? Um caminho de provas, né? Nós estamos aqui para evoluir. A gente vai evoluir através da nossa vivência, das nossas escolhas, né? As paixões, a conotação dessas paixões, né? A dimensão dessas paixões, elas vão denotar sempre o estágio evolutivo em que nós estamos. Quanto mais nos entregarmos a essas paixões de modo desenfreado, sem limite, cometendo excessos, né, prejudicando a nós mesmos e a terceiros, vai mostrar aí quem somos nós, né? Onde nós estamos. Estamos próximos do Cristo ou estamos nos afastando dele? Quando falamos próximos do Cristo, dos ensinamentos do Mestre. Claro que o caminho para todos nós, para chegarmos ali ao patamar de Jesus, é um caminho longo, mas da mensagem. Jesus veio para nos trazer ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos nesse caminho ou a gente está se afastando desse caminho, né? Então é isso que a gente tem que pensar, não é? Se as nossas paixões elas nos guiam, né? Elas nos comandam, né? Elas nos governam ou somos nós
não é? que escolhemos, não é? A intensidade, as paixões. Paixão, ela é necessária, né, para que nós tenhamos interesse pelas coisas, pela vida. Uma pessoa sem paixão, pessoa desinteressada, né, que cai ali no esquecimento, no ostracismo, que não evolui, né? Então eu tenho que saber canalizar, eu tenho que saber aproveitar, né, essa paixão pela coisa, né, por uma tarefa qualquer, por um estudo qualquer, por um modo de viver qualquer, mas isso está sendo bom para mim, bom que eu digo, né? A gente tem que estar sempre olhando para o espiritual. Quando chegar lá do outro lado, no plano espiritual, as minhas paixões me levaram para onde? Eu vou estar bem lá? Como é que eu vou estar, né? No plano espiritual. Então, é isso que a gente tem que pensar, porque é para lá que nós vamos, né? A nossa vida aqui material é para nós nos melhorarmos, para chegarmos lá no plano espiritual. Pô, tô bem, cara, passei nas provas ali, tive uns apertos ali, fiz umas escolhas erradas, mas acabei no final das contas, eu acho que eu passei aí nas provas, pelo resultado, né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Claro que nós ainda trazemos muito dentro de nós essas paixões, né, arraigadas, assim, exacerbadas, e a gente tem que entender, né, que a real necessidade que temos, né, para que elas servem, né? E elas foram criadas para quê? Para o bem. Então, canalizar, né? Canalizar essa paixão para o lado do bem, né, da coisa correta, não ficar me viciando aí, né? Eu vou estar em maus lençóis quando chegar na parte espiritual. A gente tem que pensar que nós somos espíritos imortais aqui, ó, no momento aqui, vestindo um uniforme de carne. Eu preciso comer, eu preciso me proteger, tem a lei de conservação. Agora eu não posso pautar a minha existência nisso, não é só nisso, nem só de pão nós vivemos, né? Então vamos à próxima questão. Questão 909. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, os nossos esforços, eles são suficientes para eu vencer, não é, essas más inclinações que nós trazemos, nessa coisa da animalidade, da matéria? E eles respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforço. Então, a gente tem que atentar para isso, né? Vai depender sempre do quê? Da vontade. Se a gente não tiver vontade, né, as coisas são muito, vão ser muito sempre difíceis, né? Inatingíveis, inalcançáveis. Eu não vou nem tentar isso aí porque não vai dar certo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, no último parágrafo, ele nos ensina que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, pelo que colocamos em destaque a palavra esforços, né? Sendo a sua aplicação no dia a dia fundamental para que nos transformemos moralmente e domemos as más tendências, né, que ainda carregamos na nossa intimidade, né, pelas sendas evolutivas da vida. Não há progresso sem esforço, né, sem trabalho. Nós não dormimos viciosos, né? Eu vou dormir cheio de erros, de defeitos, enfim. E eu vou acordar, eu dormir ignorante,
eu vou acordar, né, um espírito evoluído. Isso não existe. Então, existe o quê? Trabalho, esforço, ralação. E, fundamental, o quê? Vontade. Eu me recordo da época que eu fumava, né? E que, para mim, parar de fumar seria... Estava fora de cogitação. Eu nem aventava essa possibilidade na época que eu fumava. E, para ser sincero, eu gostava de fumar, era bacana, né? Todo mundo fumava naquela época, os artistas, né? Era você, para chegar assim numa garota, coisa e tal, então tu acendia um cigarro, chegava lá fazendo pose, fazia parte, né? Daquele processo naquela época, né? E, na realidade, eu não parava porque eu não queria parar. Eu não tinha vontade, né? E realmente só quando eu tive vontade foi que eu parei, né? E aí, para minha surpresa, né, foi fácil, né? Então, não é um esforço insignificante na realidade, né, que eu fiz para parar de fumar e parei. Eu fumei, sei lá, 30 anos. Né, joguei minha saúde aí, prejudiquei minha saúde durante 30 anos, né? Por falta de força de vontade, esforço. A partir do momento que eu me esforcei, eu parei. Foi simplesmente eu querer, eu falei, eu vou parar de fumar, eu não quero mais. Eu não quero que ele me domine, né? Porque o cigarro me dominava, né? Eu que tenho que escolher o que eu quero para mim. Eu não quero, né, que você dite para mim, ó, tá na hora de fumar. Pô, você tem que fumar, você tem que... Não. Né? Então, na hora que eu tive vontade, que eu decidi, acabou. Né? Então, esforço. Nós temos na nossa vida, né, nós temos que nos esforçarmos. Faz parte do nosso processo. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam sem esforço. Não vão acontecer. Né? Se Deus assim agisse, né, ele não estaria sendo justo, né, porque tantas pessoas têm que se esforçar para conseguir, né? A própria oração, o pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje, né? E esse pão nosso é o que? É com o nosso trabalho, né? É com o nosso trabalho. Então nós temos que correr atrás, né? E para domar as nossas más inclinações, também temos que nos esforçarmos. Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, será que a assistência dos espíritos elas podem me ajudar a superar, não é? Essas inclinações, essas paixões? Ele responde: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Aí ele faz uma alusão àquela questão 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, e aí eles respondem: muito mais do que imaginais, e influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então, o que acontece conosco? Nós estamos imersos, nós vivemos em um ambiente bidimensional, né? A gente não está aqui, não, é a matéria, é isolada a matéria, e aqui é o espírito, é o material espiritual, até porque nós somos dualistas, nós somos espíritos dentro de um corpo de matéria, então nós vivemos uma dualidade, né? Nós vivemos num ambiente bidimensional. E o que acontece? Nós reagimos, não é? E sobre essas influências, né? E também nós vamos provocar reações, influências. Nós somos parte disso, né? Nós estamos nesse grande caldeirão, mas a gente faz parte do caldeirão. Nós fazemos parte da natureza, né? Nós somos atraídos, né, por ela e atraímos também pela nossa afinidade, pela nossa vibração, né? Nós somos atraídos por ela, mas
as nossas ações também atraem, né? Refletem. É como se vivêssemos assim num oceano, né? Que nos joga para lá ou para cá. Né? Mas se nós aprendermos a nadar, nós achamos o quê? As correntes favoráveis que vão nos levar ali a um porto seguro. Mas nós estamos imersos nesse oceano e não dá para a gente imaginar, para a gente fantasiar que a gente não vive nele. Né? Que nós não temos a influência espiritual. E geralmente é uma cultura nossa, a gente fala, eu não quero nem saber sobre esse negócio de espírito. Né? As pessoas batem na madeira, se benzem, e, enfim, e até mesmo no meio espiritual, é engraçado, né? No meio espírita, melhor dizendo, é muito comum você ver pessoas que são espíritas, mas têm medo de espíritos, não querem nem tocar no assunto, né? Não gostam nem muito de falar. Enfim, como é que pode isso? Né? Nós vivemos, né, nesse ambiente. É claro que eles nos influenciam, eles não tomam as decisões por nós. Somos nós que tomamos as decisões. Então vai depender muito de nós, não é? É aquela coisa do corcel, não é? Ele que me governa ou eu que governo? Sou governado por ele? Não é? Claro que nós devemos, né, pedir orientação. Não é? A prece é importantíssimo, pedimos com sinceridade a Deus, aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, e essa ajuda chega, né? Porque eu estou criando uma sintonia, eu estou dentro daquele oceano, né? Você imagina, você está dentro do oceano e você fica lá paradinho. O que vai acontecer? Você vai ser carregado para onde a corrente está mandando. Agora, se a corrente está te levando lá para as pedras, você tem que se esforçar para sair dali. É isso que nós temos que fazer. Eu quero ir para onde no meio desse oceano? Eu sei que eu estou no oceano, eu tenho que reconhecer que eu estou no oceano. As minhas ações, os meus pensamentos vão ditar, né? Vão ser fundamentais para dizer onde é que eu vou estar. Se eu vou estar no meio das pedras ali, sendo jogado de encontro às pedras, ou se eu estou indo para uma baía segura, para um porto seguro. Mas eu vou estar no oceano. Né? Faz parte da minha vida. Né? Então, escolhas, sintonia, prece importantíssima. Aí, nesse sentido, para eu criar a sintonia. Né? Eu preciso dessa sintonia, já que as nossas paixões, o nosso atual estágio vai muito mais nos levar para a influência dos nossos afins, dos nossos similares. Eu tenho que fazer esforço, mais uma vez aquela palavrinha mágica, esforço, né, para eu sair dessa maré que eu estou, né, essa maré de retorno que está me levando, né, para o lugar errado. Eu tenho que pedir ajuda lá ao salva-vida, né, quem possa me ajudar, me dar a mão, estou indo lá para o fundo, está perigoso, me ajuda. Nem ajuda chega, né? Salva-vida, nada para cá, vem com calma, respira, vem para cá, sai daqui. Aí ele te dá a mão, né? Ele te puxa. E é assim que funciona. Eu tenho que reconhecer isso, né? Tem que reconhecer isso. Nós precisamos de ajuda e nós temos que pedir para quem pode, né? Nos ajudar com os pensamentos. A gente acaba disciplinando a nossa casa mental ali. Nós somos seres complexos, né? Nós trazemos dentro de nós as nossas viciações, a nossa casa mental, ela tem um padrão, ela tem um modo, né, que já traz viciações, né, de vidas passadas. Então eu tenho que disciplinar isso aqui, meus pensamentos ruins querendo me levar para o lado errado, para as paixões, e eu tenho que disciplinar meu pensamento. Peraí, não é isso. Eu vou para cá. E a gente vai consertando a nossa casa mental. Cada vez mais a gente vai conseguir aí as nossas companhias, por conseguinte, né? Eu melhorando a minha sintonia, eu vou
melhorar, não é, a minha companhia e ficar tudo muito mais fácil. Eu vou estar numa corrente favorável, não é? Parece fácil? Não é para ninguém, né? Não é para ninguém, é esforço. Temos que todo dia, toda hora, a gente tem que estar se esforçando, falar, meu Deus, mas isso de novo, eu pensei que eu já tinha passado, né, por essa etapa, né? Cara, todo dia é um esforço, né, que temos que fazer. Não tem trégua, não temos trégua. Nós estamos aqui para isso. Bom, questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que isso existe, né? Uma paixão que seja tão irresistível que a minha vontade seja capaz, né, não seja capaz de dominá-la? Eles respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, a gente tem que ver se realmente a gente quer, né? Aquela história. Será que eu quero? Né? Porque a vontade é suficiente, sim, como nossos amigos responderam na questão anterior. Agora, às vezes a gente está falando só dos lábios, né? Aquele vício do cigarro, né? Que eu falei lá atrás, e a gente pode estender aí para outros vícios, né? Que são semelhantes, que são quase que irresistíveis, mas eles são irresistíveis. Por quê? Será que a gente não se compraz com eles? A gente tem uma dificuldade em admitir, não é? Determinadas coisas, determinadas tendências, mas no fundo é isso aí, né? Então, não existe paixão irresistível, né, que não possa ser dominada. Basta nós querermos, né? E é aquela coisa, eles sempre colocam, né, nos ensinamentos a necessidade dos nossos esforços. Nós estamos aqui, mais uma vez, para, relembrando, né, nos esforçarmos. Não existe, né, trabalho sem esforço, a gente tem que correr atrás, né, fazer a nossa parte. Né, e todo dia será para nós aqui encarnados uma batalha que a gente tem que vencer. E vencer, a gente tem que se esforçar para isso, a gente tem que querer. Né? Então tem que estar sempre com isso em mente: eu posso, eu quero. E a gente vai conseguir aí se desvencilhar e canalizar, né, essa nossa vontade, essa nossa paixão, né, para obras úteis, coisas úteis. Né? E questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Existe algum meio mais eficiente para combater essa coisa da materialidade? Aí é o que eles respondem: praticar a abnegação. E aí recorremos aí ao dicionário, e o que vem a ser abnegar, esse verbo abnegar, é renunciar, né, aos nossos próprios interesses ou às nossas tendências naturais, ou sacrificar-se em benefício de outrem ou em nome de uma ideia, de uma causa. A abnegação é um sacrifício que nós fazemos, deixando de fazer por nós para fazer pelos outros, deixando de olhar por nós, né, os nossos interesses, para olhar os interesses de outrem, ou de uma ideia, ou de uma causa. Embora possa parecer contraditório, quando consegue abrir mão dos seus interesses
nessa atitude sacrificial, o homem adquire condições íntimas de atingir um estado superior de felicidade. Ele se liberta de necessidades que o escravizam a vivências frustrantes e dolorosas. Então, um ato de praticar a abnegação, ele vai te trazer prazer, um prazer que ele é verdadeiro, é a verdadeira felicidade. Né? Agora, o porquê? Aí a gente vai ver. É o instinto de conservação, quando exacerbado, ele vai originar o egoísmo, que dá causa a todos os vícios, os quais, por sua vez, geram dores e misérias para o homem e a sociedade. O único modo de vencer o egoísmo é combater a influência da matéria mediante a prática da abnegação. Então, o instinto de conservação, que é uma coisa importante, mas a gente acaba exagerando, né? Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos, enfim, de coisas que nós acreditamos que são importantes para dar continuidade à nossa vida. Só que aí eu acabo exagerando, eu acabo dando aso ao egoísmo, né? Então eu só olho para mim, eu só quero para mim, tudo vem em primeiro lugar para mim. Né? Então o que eu estou fazendo? Eu não estou combatendo, né, essa influência da matéria. Eu não estou praticando a abnegação, que é o que vai me trazer o que? A verdadeira felicidade. É quando eu me liberto dessas coisas. Eu preciso, mas eu não sou escravo. Né? Eu ando a cavalo. Eu governo, não ele que escolhe. São as nossas paixões. Né? Nós temos que controlá-las, né? Colocá-las no seu devido lugar. Segundo o ensino da espiritualidade superior, toda virtude é meritória, pois implica resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mas a abnegação é a mais sublime de todas as qualidades humanas. Por quê? Porque eu estou olhando para o próximo, né? O ensinamento do mestre. Ensinamento do mestre. Então, fazei o próximo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Então, quando eu faço isso, eu estou praticando a abnegação, né? Ao incorporar essas habilidades de renunciar, o espírito atinge a maturidade do senso moral. Então, quando eu atinjo essa habilidade de renunciar, eu estou aprimorando, eu estou chegando à maturidade do meu senso moral. Eu estou com o meu senso moral elaborado, né? E importante, né, apto a voos evolutivos mais importantes. Então, são os exemplos que nós temos aí desses grandes mestres, né? Chico Xavier, Kardec, Madre Teresa de Calcutá, e todas essas pessoas que tinham como característica a abnegação, a Bezerra de Menezes, pessoas com problemas de saúde, pobres, pessoas que tinham muitos recursos, mas pessoas extremamente felizes, e felizes verdadeiramente, porque praticavam a abnegação. Né? Então a gente tem que entender isso. Né? Quanto mais egoísta eu for, eu sou egoísta, fazer essa reflexão então sou ainda muito ligado à matéria, tem que fazer aí nossos esforços, né, diários, para a gente se libertar disso, porque se a gente ficar alimentando o fogo, né, esse fogo das paixões, cara, a gente vai se complicar cada vez mais. Então é natural, né, alguns comportamentos, porque vem de uma cultura, vem da nossa própria vivência anterior, a gente já vem com isso, né, um modelinho que nós seguimos aí durante muito tempo, só que a gente está atingindo determinados estágios evolutivos que a gente tem que parar e falar, peraí, eu preciso disso mesmo ainda? Será que isso é importante? Porque a infelicidade ela é proporcional. Né? Quando eu sou muito ligado à matéria, né, eu me entrego às paixões, eu não sinto muito isso. Quando começa a incomodar e vem aquela insaciedade, né? A pessoa nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Por quê? Porque, no fundo, ela sabe, o espírito sabe, né, que ela está procurando a felicidade no lugar errado. Por isso que ela é insatisfeita, por isso que ela é infeliz, por isso que ela tem depressão.
né? Por mais que faça, por mais que, né? Aquela coisa da avidez de fazer, de juntar, e nada daquilo, né, te traz felicidade, você sente o vazio, sozinho, infeliz, porque teu espírito sabe, né? Você sabe no íntimo o que você precisa fazer e não faz. Então é isso, né? Que nós possamos aí dar os nossos pequeninos passos, né, diários, nossos esforços que temos que fazer, nos ajudando aí, né? A gente sempre precisa de ajuda, precisa pedir ajuda, precisa ajudar, precisa perguntar se precisa de ajuda, né? E é isso aí, né? E a gente vai nesse oceano, né, no qual estamos imersos aí, fazendo as nossas escolhas. Vamos ver se a gente faz a escolha correta para a gente nadar aí em águas tranquilas. É isso, meus irmãos, o estudo de hoje. Que a luz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações, nos ajude, Mestre, nessa nossa caminhada a fazermos as escolhas corretas. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações, graças a Deus, graças a Jesus.